vidro fumê, rolando vários raps, só no último volume, escutando LS, do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. E aí, queridos, beleza? Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando esse vídeo aqui exclusivo que está saindo no meu canal, né? Só lembrando a vocês que sexta-feira eu postei um vídeo de conteúdo, né? Introduzindo as noções básicas de literatura no canal. E hoje eu estou aqui para demonstrar a vocês 3 questõezinhas, né? Bora resolver essas questõezinhas sobre teoria literária, né? Vamos resolver juntos, né? Discutir sobre essa questão. E é isso aí. Só lembrando que dias de sexta eu trarei conteúdos e dias de segunda-feira eu trarei exercícios, beleza? Então bora lá ver esses exercícios e discuti-los de uma maneira muito objetiva, fazer uma análise muito clara para que todos vocês possam entender. Bora? Bom, aqui tem a apresentação do material, né? Exercício sobre teoria literária. E bora lá começar com a primeira questãozinha aqui. Questãozinha legal aqui. Bora lá. Primeira questão. É possível afirmar que a essência da arte literária encontra-se nas... Então, o que é que a questão pede? A questão pede, né, aonde é que está, né, em que, né, fragmento desse, em qual alternativa se encontra, né, a essência da literatura. Então, bora lá. A essência da literatura, ela tá na letra? Pode ser, né? Bora ver. Tá no realismo? Não, né, galera? A gente estudou, a gente não viu nada de realismo. Na verdade, o realismo é uma escola literária que a gente vai ver lá na frente. Não tem nada a ver com o que a questão pede. Figuras de linguagem também não tem nada a ver, né? A figura de linguagem, né, poderia dizer que é uma das características utilizadas no texto literário, mas ele pede a essência da arte literária, da literatura em si. Não é isso. Teatro também não tem nada a ver com a literatura de uma maneira direta, indiretamente tem a ver, mas em relação à alternativa também não. E sobra as palavras e as letras. E aí? A arte literária encontra-se nas letras ou nas palavras? E aí? Lembra lá do conceito da primeira aula de literatura? A literatura é a arte da palavra. Portanto, é muito fácil a gente perceber que a arte literária, a essência da arte literária encontra-se nas palavras. A literatura é a arte da palavra, ela trabalha com a palavra, com as palavras, não com a letra ou as letras. Beleza? Questãozinha muito fácil aí de se entender, não é verdade? Então, bora ver aqui. Aí tá o gabarito da questão, né? Então, é letra E. Explicação eu já falei, né? Porque a arte, né, da palavra é denominada literatura, né? Esse é o conceito de literatura. Portanto, tem a finalidade de trabalhar com a palavra e os sentidos ou significados dentro de um contexto. Então, é basicamente isso. Questãozinha tranquila, questãozinha muito fácil. Então, bora lá agora para a segunda questão. Beleza? Segunda questão. Sobre a literatura, né, em geral, ainda. Só que agora a gente vai ver aqui os tópicos do texto literário e não literário. Então, bora lá. Sobre a linguagem não literária, é correto afirmar, exceto... Então, olha só, a interpretação da questão é um fator muito importante. Então, sobre a linguagem não literária, sobre o texto não literário, dessas 4 alternativas, 3 estão certas e ele pede o exceto, a isenção, o que está errado. Então, bora ver lá. É utilizada, sobretudo, né, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Isso é verdade? E aí? É verdade, galera. A linguagem não literária, ela é comum em textos informativos. O objetivo do texto não literário é justamente descrever sobre algo, né? É contar algo, né? Transmitir uma informação de uma maneira clara e objetiva. Portanto, é um texto informativo. Exemplos, textos jornalísticos. Letra B. Sua principal característica é a objetividade. Claro, né, em oposição do texto literário. Tudo que o texto literário é, o não literário não é. Ao contrário. O mesmo ao contrário. Então, a principal característica do texto não literário é a objetividade. Isso está correto.
Já no texto literário, a gente percebe a subjetividade. No literário, objetividade, literário, subjetividade. Beleza? Então tá certo. Porque na questão pede o exceto. Letra C. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Bom, tem um errinho nessa questão aqui quando fala de conotação, né? Na verdade, o texto literário, ele não trabalha, o texto não literário, ele não trabalha com o mundo ficcional, mas trabalha com a realidade. Portanto, também utiliza-se neste tipo de texto o sentido denotativo, ou seja, o sentido real da palavra. Portanto, como ele pede o exceto, a gente já sabe que é a letra C, pois a letra C está errada. Mas bora analisar aqui a letra D. Utiliza a linguagem denotativa, verdade, para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas. Muito correto isso aí. Né? A gente vai perceber que o texto não literário vai utilizar essa linguagem denotativa para expressar a realidade, o que acontece na realidade, o mundo real, diferente do texto literário que se preocupa com o mundo ficcional. Beleza? Então bora lá ver o comentário da questão. Então é isso, como eu já falei, o gabarito é letra C. A explicação é basicamente essa. O texto não literário, né, trabalha com a linguagem no sentido real, não no sentido figurado. Beleza? E aí, meus queridos, eu trouxe para vocês uma questão aqui, né, para vocês pensarem um pouquinho aí, né, porque é uma questão aberta, descritiva. Então, bora lá, bora fazer juntos, né, essa análise, né, deste texto aqui, né, deste poema, né, que tem o nome, o título O Bicho. Então, bora ver. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, cantando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Autor Manuel Bandeira, né? Foi um autor modernista, Manuel Bandeira. Um autor modernista, beleza? Então bora ver aqui o que a questão pede. De acordo com o poema de Manuel Bandeira, é perceptível, né, a linguagem literária, né, a linguagem não literária, e a preocupação com a realidade. Olhe de novo. De acordo com o poema de Manuel Bandeira, é perceptível a linguagem não literária nesse poema e a preocupação com a realidade? Bora analisar aqui esse poema? Bom, o primeiro passo a se analisar um poema é você entender que se trata de um poema de um autor literário, beleza? Trata de um poema de um autor que participou de um movimento literário, né? E pela estrutura do poema dá para perceber que é um texto, né, literário, um poema, né? É um texto literário, beleza? E por ser um texto literário, a linguagem não vai ser literária, né? Então é perceptível a linguagem não literária? Falso, a linguagem perceptível é a linguagem literária, beleza? Que preocupa, né, se com a linguagem, né? Preocupa-se com significado da palavra dentro do texto. E aqui, galera, também não demonstra nenhuma preocupação com a realidade. Pensa bem, esse texto quer demonstrar a realidade? Não. Esse texto trabalha com um acontecimento que possivelmente aconteceu, pode ter acontecido, né, na realidade, porém é a transfiguração desse acontecimento, né? E aí você já percebe, né, pela própria linguagem, esse mundo ficcional florescendo aí. Então, tudo isso que a questão perguntou, né, não está certo. A linguagem não é não literária e a preocupação com a realidade também não existe nesse tipo de texto. Então a resposta é pessoal, mas a explicação é basicamente essa. Não, né? Pois o texto é de um autor modernista literário e justamente ele vai construir esse texto com a finalidade artística, beleza? Justamente com a finalidade, como eu já falei, de transfigurar essa realidade, né, e trabalhar em cima disso no poema com a linguagem, né, típica de um texto literário. Beleza? Por hoje é só isso aí, galera. Eu trouxe umas questõezinhas para vocês aí. Vou disponibilizar esse material para vocês, né, em PowerPoint, na descrição do vídeo aí. Então já deixa o like, compartilha o vídeo para todo mundo, que sexta-feira eu já vou estar trazendo aqui mais conteúdos para vocês em relação, né, a essa continuação aí da teoria literária. Beleza? E se vocês quiserem que eu poste
3 vídeos por semana, vocês deixam aí na descrição, no comentário, né? Beleza? Um abraço a todo mundo. Fiquem em casa, né? Se puder. Se saírem, use a máscara, use o álcool. E é isso aí, galera. Um beijão pra vocês aí. Um abraço. Vem com o gigante.